Bom, então vamos falar um pouquinho agora da minha vivência dentro da sala de ginástica. Eu comecei dentro da sala de ginástica como aluna, né? Bem lá atrás, lá em 2012, 2013, eu já era adepta aí à sala de ginástica, então eu gostava muito. Então eu comecei com a aula de jump, né? Eu era aluna da aula de jump. Aí eu era aquela aluna que pegava rápido a coreografia e quando tinha uma música que a gente gostava, uma música legal, o professor chamava no palco, vem fazer aqui comigo, né? E eu adorava, né? Porque o aluno quer estar naquela vibração, aquela empolgação. Então, assim, para o aluno é sensacional isso. Então, eu ia. Depois a gente, vamos fazer uma aula de step, vamos, eu gostava da aula de step, vamos fazer também. Tinha aquela música legal, professor, vem aqui pro palco comigo. Então, assim, eu fui me identificando no meu curso em geral, fui me identificando mais com a sala de ginástica. A sala de ginástica que eu fui me identificando mais. Então, eu comecei a me apaixonar por aquilo. Educação física, para mim, ali naquele momento, só era a sala de ginástica. Então, até que um dia, através de uma professora que me apresentou a Zumba, que foi a professora Wilza Ramada, ela dava aula de Zumba, ela foi uma das primeiras instrutoras aqui da nossa cidade e da nossa região, né? Foi para São Paulo, fez o curso e trouxe essa novidade. Quando chegou na academia, eu queria experimentar. O que é isso? Eu nem sabia o que era Zumba, né? E aí, quando ela chegou para fazer aula, eu virei aluna dela. E mais uma vez eu era daquelas alunas que pegava a coreografia da música legal e ela chamava, vem fazer aqui no palco, dá essa música no palco aqui junto comigo. Então aquilo eu ficava empolgada, né? Ficava naquela agitação e achava o máximo. Então que aí eu fui me interessando por aquilo, foi uma modalidade que eu fui gostando demais e eu não perdia uma aula. Até que um dia ela me chamou para conversar e falou assim, por que você não faz um curso de Zumba? Aí eu falei, não, eu gosto muito, gosto como aluna, mas eu acho que eu não vai dar muito certo, não. E ela começou a bater em cima, eu queria que você fizesse um curso de Zumba, porque eu tô querendo me aposentar e eu queria passar minha turma para você. Aí eu já olhei e falei assim, gente, que responsabilidade, agora que eu não quero mesmo. Né? Porque tem aquele negócio, principalmente professor de ginástica, quando o aluno se identifica com o seu método de aula, com o seu jeito de dar aula, quando chega um outro professor, ele sofre muito, sofre demais, principalmente dentro da sala de ginástica. Às vezes, algumas pessoas até rejeitam o professor por conta não dele ser um mau profissional, de forma alguma, mas por conta que estão acostumados de uma outra didática, de um outro professor, com o ritmo de outro professor. Quando chega um professor novo, eles rejeitam, falam, não, só aquele professor lá que é legal, só a aula dele que é legal. E eu ficava pensando nisso tudo. Você acha? Ela já está aqui um monte de tempo, é uma ótima profissional, em todas as áreas, eu vou pegar a turma dela? Vou nada, né? E vim empurrando com a barriga. Só que eu fui me apaixonando, conforme as aulas iam passando, eu fui me apaixonando, fui gostando daquilo e ela sempre insistindo. Vamos, Nath, faz um curso, faz um curso. Até que eu cheguei a cogitar em fazer um curso em Manaus. Só que aí não deu certo e acabei desistindo. Enfim, depois de mais ou menos uns 8 meses, né? Eu falei assim, eu vou fazer um curso, Eu falei, vou. Fui para Cuiabá, fiz a minha inscrição e fui para Cuiabá assim, na cara e na coragem, sem conhecer ninguém, sem conhecer a cidade. No nosso estado, na época, não tinha. E o mais próximo que eu encontrei foi em Cuiabá. Então, eu peguei até algumas colegas, né? Que eu falei, vamos fazer comigo e tal, que trabalhava na área, vamos. E elas foram e a gente foi fazer esse curso. Eu ainda era estudante de educação física, não era formada ainda, não era graduada. Fui fazer esse curso. Quando eu cheguei de volta, fiz um curso, amei, né? A minha primeira instrutora, a Zé Carla Mid, né? Que era uma instrutora de Miami, que veio para o Brasil ministrar esse curso em português. Então, assim, quando eu cheguei lá, aí que eu me apaixonei, porque você aprende a metodologia para passar para o seu aluno. Porque eu, como aluna,
não sabia nada, só sabia que tinha uma música lá e que eu ia olhar para a professora e ia seguir os passos dela, né? Mas quando você chega lá, toda uma metodologia é passada para você. Bom, como o Alexandre me falou, todo mundo já conhece, sabe o que é Zumba aqui, né? Então eu não preciso nem apresentar que Zumba é uma mistura de ritmos latinos. E a Zumba, ela não é uma empresa assim, olhando para o nosso tempo, é uma empresa recente, né? Ela foi criada em 1990, na década de 90, pelo Beto Pérez, né? Só que só em 2001 ela foi registrada como empresa nos Estados Unidos. Então, hoje, a Zumba ela foi descoberta na Colômbia por um colombiano, que é o Beto Pérez, na década de 90. E só em 2001 ela se tornou uma empresa americana nos Estados Unidos, onde foi registrada. Então, um tempo depois, né? Bem depois, né? Eu não sei se vocês sabem a história de como surgiu a Zumba, mas eu vou falar brevemente aqui para vocês. A Zumba, o Beto Pérez, que era um professor de ginástica, foi dar uma aula de ginástica e quando ele chegou na sala, ele esqueceu os CDs da aula, né? Que na época era CDs da aula, e aí ele, para não ficar sem dar aula para os alunos, vamos improvisar, foi no carro, pegou um CD aleatório e colocou na aula. Quando ele colocou o som lá, eram músicas latinas. Então, ele começou ali a criar a aula naquele momento. E, a partir daquele momento, os alunos amaram aquela aula, que era para ser uma aula só de improvisado, para não ficarem sem aula. Os alunos, a partir daquele momento, começaram a pedir aquela aula. Então, foi como que ele começou, surgiu a Zumba ali naquele momento. Então, ele começou a criar ali aquele momento, e a partir daquele momento, daquela aula que os alunos amaram e gostaram, foi criado a Zumba. Bom, é uma modalidade aí que provoca vários níveis de intensidade. Ela tem, dentro da empresa Zumba, quando eu fiz o Zumba Basic 1, né? Que você aprende 6 ritmos latinos para você dar de inicial para os seus alunos. E quando eu voltei para Rondônia, eu estava super empolgada. Só que eu ainda era estudante de educação física, eu não podia responder para ser uma professora, ter uma turma. Mas quando eu cheguei, essa professora ela estava tão empolgada em mim também, que ela falou assim, eu vou te passar a turma é sua, mas eu vou estar dentro da sala de ginástica com você em todas as aulas, eu vou ser responsável por você, mas a professora, quem manda na aula agora é você. Eu fiquei extremamente feliz, porque eu estava animada, era uma coisa que eu já gostava, estava super empolgada, e as metodologias que eu aprendi no curso, eu queria passar para todo mundo, né? Então, quando foi a minha primeira aula, foi tão gostoso, porque os alunos ali dela me acolheram muito bem também, né? Então, foi assim, daquele momento eu falei assim, é o que eu quero na minha vida agora, é trabalhar nessa área somente com Zumba, né? Foi uma coisa que eu fui me apaixonando. E menos de um ano eu voltei a Cuiabá para fazer um outro curso de Zumba, para fazer o Basic 2, que era um aprimoramento de mais 6 ritmos, para aprender mais 6 ritmos, para trazer para os alunos. Então, assim, eu fui me apaixonando, fui entrando mais naqueles ritmos e fui gostando bem mais, né? Então, foi uma coisa que eu já sempre me identificava de começo. Então, quando eu não via a hora de chegar o dia da aula, para poder sentir aquela energia legal, sentir aquela emoção de estar ali compartilhando aquilo que eu aprendi com os alunos. Então, assim, é claro que mesmo eles me acolhendo, a professora principal ali para eles era uma outra professora, mas aquilo não me desmotivava, muito pelo contrário, só me fazia ficar mais animada e a querer aprender mais e dar o meu melhor, não para me aparecer, mas me dar o melhor para eles, para que eles pudessem ter o melhor de mim. Então, a partir do momento que, depois de 1 ano e meio, ela decidiu sair assim, totalmente, né? Falou assim, agora a turma é sua, assuma a responsabilidade, eu tô saindo de campo, agora faz aí do seu jeito. Eu confesso que no início eu fiquei bem receosa e bem com medo, né? Mas eu fui confiante, confiei
no meu potencial também. E fui mostrando o que eu sabia, mostrando aquilo que, dando o melhor para eles, e eu fui sendo acolhida por todos. E a partir daquele momento, e aí depois que eu fiz a Zumba, que eu fiz todos os treinamentos, né? Que eu conheci a terceira idade, que é uma ala que eu sou apaixonada também, um grupo que eu sou apaixonada. Eu conheci Zumba Gold, que é uma modalidade da Zumba também. A Zumba Gold ela criada para pessoas que têm algumas restrições de movimento, principalmente para a terceira idade, porque é uma dança com passos e movimentos pensados para eles. Né? São 3 grupos que são indicados. Primeiramente, para a terceira idade, para gestante e para cadeirante. Então, quando falou que já era para a terceira idade, eu de imediato falei, eu quero fazer, eu quero conhecer. E eu consegui também fazer esse curso, me apaixonei, principalmente com a terceira idade. Eu tive o prazer de, quando eu fiz o curso, no dia seguinte, de ministrar uma aula para um grupo de terceira idade que estava fazendo excursão num clube, né, na cidade onde que eu fiz o curso, e era só terceira idade. E o clube disponibilizou esses alunos para que eles pudessem fazer uma aula de Zumba Gold. Então, eu ministrei essa aula de Zumba Gold para eles, e foi assim, o meu primeiro contato de Zumba Gold. Eu tinha estava saindo do forno, né, com as novidades de Zumba Gold, e já, antes de voltar para minha cidade, eu já consegui fazer e colocar em prática com a terceira idade. Então, fez me apaixonar mais ainda pela Zumba. E depois também, quando eu voltei, eu tive a oportunidade de trabalhar a Zumba com cadeirantes, né? Porque tem muita gente que fala, mas eu não posso dançar. Pode, a gente aprende muita coisa, é uma metodologia muito rica de conhecimentos, né? A Zumba, ela tem várias modalidades dentro dela. Então, assim, quando eu trabalhei com Zumba, com cadeirantes, também foi uma coisa assim linda e super, para mim, foi super gratificante, porque foi uma experiência que eu nunca tinha vivido, ainda mais ministrando aulas para eles. No entanto, que no fim, o que você recebe, aquilo de energia positiva, de solidariedade que você recebe, é muito bom. Então, assim, eu trabalhei, então, hoje eu sou graduada tanto na Zumba Basic 1, Zumba Basic 2, que agora fez algumas mudanças, Rítmicos 1 e Rítmicos 2, né? E Zumba Gold. Então, assim, todas essas áreas que eu falei para vocês, eu estou em atividade, né? Eu até tinha falado aqui que eu queria mostrar alguns vídeos dos meus alunos. Hoje eu tenho alunas, assim, que estão comigo. Aqui na cidade a gente é muito convidada para eventos, né? Eventos esportivos, eventos de solidariedade. Vamos lá fazer uma Zumba e leva a galera para fazer um pouquinho de Zumba e depois a gente faz o evento. Então a gente é muito convidada, eu e minha turma aqui. Eu tenho uma turma aí, quando a nossa sala está bem cheia, a gente consegue atingir um número aí de 80 pessoas. E lembrando que na minha turma não tem só mulheres, tá? Eu tenho homens também que fazem Zumba, né? Tenho senhores que fazem Zumba. Eu até vou mandar no material aí para o Alexandre. Eu tenho um vídeo de senhores que fazem Zumba comigo, que eles dão show também. Então, assim, tenho crianças que fazem também. Tenho mulheres maduras, tenho adolescentes. Então, assim, na minha aula de Zumba, é para todo mundo, são para todos os ritmos. Quando a pessoa chega na minha aula, eu quero que ela se sinta assim, acolhida, se sinta bem, porque eu sempre falo para aquelas quando chegam, não precisa saber dançar. O importante é se movimentar e se divertir e socializar. A nossa ideia é essa. E eu sempre fico assim, eu gosto de movimento, então eu sempre fico inovando. Vamos fazer um tipo de aula diferente, e as alunas topam, vão comigo, a gente fez camisetinha de Zumba, a gente compra calça igual para ir para os eventos. Então, assim, a minha turma é muito animada, e o que me faz ser reconhecida por isso como professora e instrutora de Zumba são elas, porque elas estão comigo, elas que me apoiam, elas que, tá ali, a ideia que eu tenho, elas estão comigo ali
todo momento. Então, assim, a gente faz muito aqui. Esse mês vamos fazer. Como foi o Dia das Mães, né? Ano passado a gente não foi possível fazer esse ano, que seria a segunda edição. Zumba Divas Top, a gente faz assim, com desfile da mamãe, com roupa fitness, é muito legal. A gente já fez Zumba Funk, que é uma zumba só com músicas de funk, bem bacana também, sem sair, a gente dança funk sem sair do ritmo de zumba, que é muito interessante, que eu achei que não existia isso, mas existe também. Então a gente fez Zumba Caipira, a gente dançou várias músicas caipira, no ritmo sem sair da Zumba também. Zumba Country, a gente fez também. Então, assim, o melhor de tudo que a Zumba, ela consegue nos dar um suporte. A gente, que é um professor que é licenciado, ele se chama ZIN, Z-I-N, né? O professor que fala assim, um instrutorzinho, você pode saber que é um professor confiado, um professor que da Zumba mesmo, né? Então, se você que faz aula numa academia, alguém de vocês aí quer saber se o seu professor é licenciado, que é da franquia Zumba, é só entrar lá na zumba.com e digitar o nome dele e a cidade. Ao digitar a cidade, os professores, vai aparecer todos os professores licenciados que você tem na sua cidade, né? Porque tem muita gente que tira a coreografia lá do YouTube e vai lá dar para o aluno e fala que isso é Zumba. E Zumba é muito mais que isso. Zumba é uma aula aeróbica que tem que ser trabalhado, né? Todos os níveis de intensidade, desde o mais lento, o moderado e o acelerado. Você tem que saber trabalhar isso também, porque se você não souber, seu aluno vai ter um piripaque lá no meio da tua sala e aí vai dar problema para você. Né? Então, você tem que saber trabalhar todos os níveis de intensidade com seu aluno para manter a frequência cardíaca oscilando numa frequência legal. Então, você tem que saber planejar as suas aulas também, saber os ritmos que você vai colocar em sequência um do outro. E porque os alunos, eles querem, muitas vezes, chegam na academia, principalmente nas minhas aulas de Zumba, elas já querem chegar, conta uns minutos para extravasar, para sair daquela rotina do dia a dia, para sair daquele estresse, né? Então, assim, lá elas vão para se divertir e para socializar. Muitas que foram ali, foram para fazer uma amizade e acabaram, assim, se tornando... As minhas alunas, eu falo que a gente é um grupo de amigas, a gente se tornou amigas, porque elas estão comigo sempre e toda aula lá, e eu sou daquele tipo de professora que também já sabe, eu quero que todo mundo se sinta acolhido dentro da aula. Eu sou daquele tipo de professora que o aluno chega, principalmente quando é aluno novo, antes de começar a aula, eu vou lá e converso, né? Explico para ficar à vontade, falo para as minhas alunas que é mais antiga, vai lá, cumprimenta, né? Faça ele se sentir acolhido, faça ele se sentir à vontade dentro da nossa aula, para que ele volte. Quando eu vejo que eu estou passando uma música e que o aluno sai da sala, acabou a música, eu coloco um aluno ali que já está mais tempo comigo, que sabe uma coreografia, eu vou lá atrás do aluno para saber o que aconteceu, se foi alguma coisa da aula, ou se ele passou mal, entendeu? A gente, isso é um feedback bacana que você tem. E a gente tem um grupo também que eu sempre fico postando as novidades, postando sobre aula, e eu sempre também pergunto para elas, eu deixo muito aberto, de quando elas não estiverem gostando da aula, para elas chegar para mim e falar, porque eu sempre quero fazer o melhor para elas, né? Sempre quero fazer as novidades, as inovações sempre para elas. Né? Eu estava programando agora para fazer também mais uma modalidade de Zumba, que seria agora 18 de maio, né? Desculpa, 18 de abril, ia ter uma modalidade que eu ia fazer Zumba Strong, que é um treinamento de alta intensidade com o próprio peso do corpo, né? E a gente tinha conseguido trazer pela primeira vez aqui na cidade uma instrutora oficial da Zumba, né? Eles já tiveram aqui para um masterclass que a gente conseguiu, a academia que eu trabalho conseguiu trazer 2 nomes ícones da Zumba aqui no Brasil, que é a Ana Kobe e o Alan Bapuru. Né? Eles estiveram aqui na academia, tive um momento bem legal com eles, tive muito aprendizado e a gente ia conseguir trazer pela primeira vez na nossa cidade aqui um curso oficial da Zumba.
mas infelizmente por conta da pandemia a gente não conseguiu, né? Então tá em aberto para remarcar quando tudo passar. Então é mais uma modalidade de Zumba aí, Zumba Strong, que eu me apaixonei também e estava querendo mais dar esse tipo de aula. Então, assim, para vocês que conhecem a Zumba, que vê a Zumba só como uma dança, tem várias outras modalidades que vocês podem se identificar dentro da empresa, né? A Zumba tem vários tipos de modalidade, como as que eu falei para vocês, Zumba Gold, que trabalha com grupos específicos, a Zumba Fitness, que é uma Zumba dançante para quem quer ir aproveitar, sair da rotina, sair do estresse, é muito bom. Tem a Zumba Strong, que é para quem quer um treinamento mais intenso para melhorar sistema cardiovascular e melhorar a musculatura, força e potência também. Tem o Zumba Toning, que é um Zumba também feito com halter, que você vai trabalhar aí tanto força e potência, também musculatura. Tem Zumba Sentão, que é Zumba só na cadeira, sem levantar ali o tempo todo. Tem Zumba Country também, que é uma modalidade que algumas pessoas se identificam. Zumba Step, né? Então, assim, Aqua Zumba, Zumba Kids. Então, assim, tem muitas modalidades que você pode englobar e gostar lá dentro, entendeu? Então, assim, hoje eu, como professora de Zumba também, as pessoas reconhecem o meu trabalho como profissional dessa área aqui também na cidade, entendeu? Sempre estão, assim, convidando, tanto eu sempre levo as minhas alunas junto comigo, eu nunca vou sozinha, né? Sempre tem aquelas pessoas que sempre me acompanham, né? Que sempre tá comigo, é domingo de manhã, domingo de madrugada, que tem uma corrida e precisa fazer Zumba, a gente tá lá e elas acordam de madrugada, final de semana, é sábado de manhã, é sábado à noite, é final de semana, é dia à noite, elas sempre estão comigo, né? Sempre me acompanhando também, nunca me deixam sozinha, nem que às vezes não dá para ir todas, mas vai ali um grupo seleto comigo. Então, assim, elas sempre estão comigo, então, assim, eu tenho muito que agradecer, porque hoje a gente é vista, assim, como uma referência aqui na cidade como Zumba. Então, assim, já fui convidada também para falar sobre essa área de Zumba aqui também para as pessoas saberem um pouquinho, porque muita gente não conhece essa modalidade, acha que é só uma dança e vai lá e dança e tá tudo certo. E não é, tem muita metodologia por trás. Então, assim, é muito bom quando você é convidada para falar um pouquinho daquilo que você tem vivência, que você vive. Então, assim, eu sou apaixonada, né? Primeiramente me apaixonei pela Zumba, depois veio a musculação e hoje trabalho com essas 3 áreas de Zumba na sala aeróbica, trabalho com musculação e trabalho com treinamento individual também. São 3 áreas assim que eu me identifico e que eu estou atuante no momento. E estou sempre aí querendo aprender mais, sempre atrás, sempre em evolução, como eu falei, né, na anterior. A gente nunca sabe tudo, a gente sempre tem algo para aprender. E eu sempre estou aberta a isso, a conhecer e aprender mais. E eu fiquei muito feliz com o convite do Alexandre, quando ele me mandou uma mensagem, né, falando que queria que eu falasse um pouquinho da minha vivência aqui com vocês, da área que eu atuo. Então, eu quero agradecer demais, primeiramente, ao Alexandre, à universidade aí, e a todos vocês que ficaram aqui ou me ouvindo nessa noite de segunda-feira. Fico muito feliz. Se alguém tiver alguma dúvida ou quiser, né, depois conversar ou quiser saber, né, tem as minhas redes sociais também, que sempre posto coisas da aula, vídeos da aula. Sempre faço lives também durante a aula lá para todo mundo ver. Vou ficar muito feliz de tê-los vocês lá também. E qualquer dúvida, estou à disposição também para ajudá-los no que for preciso. Estou imensamente grata pelo convite. Espero ter conseguido passar algo para vocês. Então, assim, o que eu dou de conselho para vocês: continuem, se aprofundem, é uma área maravilhosa, a educação física é uma área super gostosa, né? Para quem está iniciando, para quem já está no meio aí do curso, é uma área maravilhosa. Então, assim,
Então, se aprofundem, estudem, sempre estejam em atualização, porque educação física é isso, atualizando o tempo todo, e você sempre tem que estar se atualizando junto para não ficar para trás. Então, assim, eu desejo sorte para todo mundo, tá? Que vocês tenham um caminho brilhante e muito obrigada. Nath, a gente te agradece, tá? Tu tem um tempinho para a gente abrir para perguntas agora? Tenho, pode Tá, ficar à joia, vontade. joia. O pessoal te prepara, que o pessoal vem forte com pergunta aí, tá? Espero saber responder todas. Assim, até quero ilustrar que a Nath eu acompanhava nas redes dela, sempre que quando tinha alguma coisa de zumba em Porto Velho, que é a capital lá de Rondônia, ela estava sempre sendo convocada, né, Nath? Sempre indo para Porto Velho. Então, para vocês terem uma ideia do tamanho que ela é na referência com relação à zumba, né? Então, para tu ser chamada do interior para ir para uma capital com tantos outros profissionais atuando lá, tem até maior concorrência, né, Nath? Então é É pela competência. verdade. E lá em Porto Velho tem um número imenso de instrutores de zumba, né? Tem professores que eu sou super fãs lá também e eu fico muito lisonjeada com eles quando eles me convidam a Porto Velho para estar lá, né? A gente tinha umas Ascensions, né? Que são para professores franqueados da Zumba. Só para quem é franqueado tem essa sessão, que é uma sessão de treinamento, de você aprender mais, de saber um pouquinho mais, e também por conta de toda essa pandemia não foi possível, né? Então, assim, mas a gente sempre está no estado todo aí praticamente, fazendo masterclass, sendo convidado, é muito gratificante porque as pessoas reconhecem o nosso trabalho. E agora, nem que seja por ferramenta Zoom online, tu tá entrando no sul do país, Nath, tá? Então, nem que seja assim, tu já tá entrando por aqui também, viu? E fora o que eu te Que propagandeio por bom. aqui também, né? Bom, gente, Fico valeu. Quem quiser fazer pergunta agora, só eu vou passar para a janelinha com todo mundo aqui para enxergar. Se manifeste aí, libera o microfone e faça a pergunta. Sei que é Michele, Cíntia, Cassiano, provavelmente vão vir com perguntas aí. Capaz, bem capaz. Fabiana também. Cíntia, vamos lá. Primeiro, muito obrigada. Tá ouvindo, Nath? O microfone da Como é que Cíntia é é? bem um baixinho, tá? pouquinho. É bem Eu tô baixinho o chegando microfone mais dela. perto para ouvir. Tá. Hoje pela manhã, quando eu soube qual seria o nosso assunto da aula, eu confesso que eu fiquei assim, muito feliz. E eu queria agradecer ao senhor, professor Nath, também pela aula. E eu queria, Nath, que tu me explicasse um pouquinho sobre esse módulo que é ritmos, dentro da zumba do curso. Que tem o B1, que é o início, né? Depois tem a Gold, e eu queria saber sobre um pouco do ritmo. Do Zumba Gold, eu não consegui ouvir Ritmos. direito. Você quer... Ritmos. O do Zumba Gold, certo? Não. Não. Ritmos. Ela quer saber Não de consegui. ritmos, dos estágios da Zumba. Ela quer. Isso. Beleza. Na Zumba, todas as Zumba, tanto um quanto dois, a gente aprende primeiramente, né? Você faz a passada, primeiro você aprende a contagem, né? Depois que você aprende a contagem, 1, 2, 3, 3, 2, 1, um exemplo, né? Depois que você aprende a contagem dentro do ritmo da música, aí vem os ritmos. O que a gente aprende lá são salsa, merengue, cúmbia, reggaeton, bachata e funk. Numa outra situação, a gente aprende o country, o belly dance, né? Aprende também uma bachata com uma batida também, né? Eles falam uma batida mais eletrônica. Aí tem a eletrônica, tem a Wow Day, né, que é uma música só mais batida, mais acelerada para um aquecimento, e tem a Calypso, né? Essas são todas as modalidades que a Zumba ensina. Hoje, atualmente, ela está vindo com várias novidades, porque a Zumba ela tem feito várias parcerias com grandes cantores aí famosos, né? Então, assim, ela está vindo com várias músicas para emplacar. Então, assim, eles têm fazido sons
e fazido batidas, né? Muito assim, para ficar mesmo. Então, assim, esses ritmos que eu falei são os principais da Zumba que a gente aprende dentro de um curso, tanto Basic 1 quanto Basic 2. Espero ter sido clara, Cíntia. Isso aí. Joia. Obrigada. Perguntas? Quem mais? Cassiano, fale. Boa noite, professora. Boa noite. Professora, eu queria entender um pouquinho como que a senhorita faz para montar sua playlist. Por aula, se é internacional, nacional, se faz um mix, se tem já uma lista pronta e vai melhorando ela conforme vai entrando coisa nova. Como é que é feita a montagem dessa playlist para as suas aulas? Ótima pergunta, porque eu não falei sobre isso, eu acabei esquecendo de falar sobre esse tópico e muito boa a sua pergunta, foi muito útil aqui para a nossa aula. Então, o que acontece? Como eu sou uma professora franqueada da Zumba, eu sou uma ZIN, a Zumba ela dá um suporte, né, para você de um app, onde que você vai ter assim um suporte tanto desde você fazer uma divulgação da sua aula, um banner de divulgação, até um website para vocês, ele disponibiliza, né? Então, ele manda para você todo mês uma playlist, um mix, lá com coreografias passo a passo e com coreografias dando um show para você ver e você tirar as suas coreografias passo a passo e monta a playlist para você. Diante daquela playlist, você vai pegar as coreografias e vai ministrar na aula. Então, a playlist já vem pronta. Mas no meu caso, eu faço algumas adaptações, tanto em coreografias quanto em músicas. Tem algumas músicas que eu não me adapto muito, né? Então, eu acabo tirando elas e colocando uma outra música em que eu gosto mais, mas que seja naquele ritmo que eu tirei e colocando ela, porque como eu falei, a playlist ela tem que ter uma sequência de intensidade para poder manter a oscilação da frequência cardíaca. Então, às vezes, ela já vem pronta, passo a passo. Quando eu não gosto de uma música, eu tiro aquela música que a Zumba me mandou, englobo outra do meu gosto, mas não do mesmo ritmo, não saindo daquela sequência. Entendeu? Para poder manter a oscilação. Mas ela já vem ali, a playlist de todo mês, ela já vem pronta para mim, coreografia pronta para mim. E a coreografia também, muitas vezes, eu faço algumas adaptações e algumas mudanças, porque você acaba conhecendo a sua turma e sabe como você deve trabalhar. Então, quando a Zumba manda alguma coreografia, que eu vejo que tem algum passo muito complexo e que eu falo assim, a minha turma não vai dar conta e eu prefiro que elas façam do que elas parem para tentar pegar um passo ou para não conseguir, vou sentar, eu prefiro que elas façam um básico, uma coisa fácil, do que parar a aula ali de dançar e sentar ou sair da sala ou ir no banheiro ou ir beber água enquanto aquela música acaba. Então, faço algumas adaptações. Quando tem um passo mais complexo, eu tiro aquele passo mais complexo e coloco um passo mais moderado, intermediário, até mesmo básico, para que elas possam fazer. Cíntia, queres perguntar? Nath, eu queria que falasse um pouquinho para nós. Então, conseguem me ouvir? Eu tô te ouvindo bem, qualquer coisa eu traduzo aqui. Vamos lá, Cíntia. Tá. Tu nos explicasse um pouquinho como é que funciona assim, tá? Eu vou lá, faço o B1, né, que é o primeiro módulo para ser professora de Zumba, mas que não é só da aula. Depois a gente vai ter que pagar uma mensalidade para ser ZIN, né, para poder se manter. Eu gostaria que tu explicasse um pouquinho isso para nós, dessa mensalidade, dessa liberação para ser ZIN. Não é só fazer o curso, você tem que pagar para receber todo esse material por mês, essa coisa toda. Isso, ótima pergunta também, que eu acabei falando da filiação, né, falando do professor que é licenciado, é um professorzinho, mas eu falei que o ZIN é um suporte, mas para que você tenha esse suporte, você tem que pagar essa filiação. Ela tanto pode ser mensal, semestral ou anual.
Quando você chega lá para fazer o teu curso, automaticamente eles já falam assim, você vai querer ser um professor para você poder usar o nome da Zumba lá nas suas aulas, você tem que ser um professor franqueado da Zumba. Então, a gente já, no curso mesmo ali, ele já encaminha a gente para estar pagando primeiramente essa filiação mensal, né? E nessa filiação mensal vem todo esse recurso para a gente. A gente paga em dólar, já vem debitado no teu cartão automático. Então, assim, quando o dólar tá alto, a gente paga uma porrada lá, 100 e poucos reais. Quando o dólar tá baixo, a gente paga mais baixo, né? Então, assim, eu nunca paguei menos que 100 reais e é todo mês, né? Se você quiser continuar usando o nome da Zumba, quiser usar, continuar dando aula de Zumba, você tem que pagar essa filiação.